E aí, pessoal, tudo bem? Vem chegando mais, porque hoje Conexão Cultura tá muito especial. Tudo certo, pessoal? Bem-vindos, viu? Pois é, um programa especial e, claro, cheio de arte, de cultura. Aqui no estúdio, a gente vai receber um convidado que é escritor e presidente da Academia Joseense de Letras. Demais, né? Um verdadeiro entusiasta do universo literário. Eduardo Caetano vai estar com a gente para um papo imperdível. Tem também o Sessão Pipoca, com dica de um thriller imprevisível, estrelado por ninguém menos que Nicole Kidman. É o filme Holland. E ainda o quadro Tem na Biblioteca, com sugestão para quem ama uma boa leitura. Então você fica por aqui, porque o Conexão Cultura tá só começando. Muito bom ter vocês aqui com a gente, mais um Conexão Cultura, obrigado pela companhia. Este é o programa que conecta você às principais iniciativas e personalidades culturais da nossa cidade e região. Legal, Ti, demais ter a sua companhia sempre aqui com a gente. Vale lembrar, viu, que você pode nos assistir tanto em TV aberta, pelo canal 12.3, quanto pela internet no youtube.com/tvcâmara.sjc. E a gente já vai começar recebendo um escritor que é presidente da Academia Joseense de Letras. Olha só que bacana. Muito, muito bacana. Que responsa, né? Entrevistar alguém assim. Eduardo Caetano está aqui do nosso lado. Seja muito bem-vindo ao Conexão Cultura, Eduardo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um prazer estar com você, Fernando, você, Thiago. Prazer todo nosso. Eduardo, você hoje trouxe os seus livros. Vou até pedir já para a gente destacar. O primeiro e o segundo. Fala aí os títulos para a gente, por favor. O primeiro é Provocações, do Pode Cornetar, que é a coletânea, são crônicas ao longo da minha jornada literária. Sim. E o segundo é sobre o Jubileu de Ouro da Paróquia Santa Rita de Cássia. E são livros que nasceram, claro, esse segundo exigiu bastante pesquisa, mas especialmente o primeiro veio de um histórico seu que é muito interessante, que é um blog que você tem ainda, né? Isso. É um blog, como todo bom brasileiro, eu comecei a escrever ali na internet. Não tinha o objetivo de publicar nada, mas eu comecei a cornetar sobre a nossa região, sobre nossos artistas, sobre alguns acontecimentos que eu julgava importantes, que eu não via em lugar nenhum. E isso começou em 2015. Sim. Faz 10 anos. Já faz um tempo bom. Nossa, muito bom. E aí, o outro livro tem muito a ver comigo, que é da Paróquia de Santa Rita de Cássia, porque eu fui uma canarinha. Sim, gente, eu cantava na paróquia, né, Eduardo? Além disso de ser engenheiro, é pós-graduado em design de interiores, você também foi músico, né? E muita honra te receber aqui. Foi uma época muito especial, né? Foi uma época muito especial, mas falar que eu fui músico é muita bondade sua, agradeço. Assim, também não sou escritor, né? Assim, eu sou um entusiasta, acho que o melhor de todos os adjetivos é esse. Mas explica o que é o projeto Canarinhos, que a Fê tão carinhosamente acabou de citar aqui. Canarinhos Santa Rita de Cássia. Eu vou chorar, tá vendo, Fernando? Pronto, tá vendo? Pronto. Mas foi desenvolvido pela sua mãe, né, Bernadette? Ela foi a minha professora, ela me ensinou a ler, foi a professora do primeiro ano. E teve mais de 40 anos aí quase 40 anos de história, né, do coral da Paróquia de Santa Rita de Cássia, né, ele nasceu de um entusiasmo, né, da irmã Maria José, com a minha mãe, a Terezinha, e outras catequistas, que no Jardim da Granja, uma região periférica de São José até então, aí começou ali a agregar as crianças para cantar na missa, e surgiu o nome do Canarinho Santa Rita de Cássia, e era camiseta vermelha, o canarinho, né, amarelo, escrito em azul. Sim. Enfim. Isso é muito legal. E é legal a gente citar, né, apesar de ser música, e hoje o Eduardo trabalhar com literatura, que são manifestações artísticas diferentes, mas na verdade, quando a gente pensa em cultura, tá tudo num balaio só. Com certeza. Né? Com certeza é verdade. Tudo que você viveu, com certeza, desde lá atrás, com a sua mãe que ensinou essa menina aqui, ó, se ela tá lendo essas letrinhas hoje aqui, que passam na nossa câmera, é sua mãe que ensinou. Mas é legal porque é isso, né? É bagagem cultural, né? Sem dúvida. E ali no ambiente, até num bairro mais pobre e tal, mas a gente tinha música, tinha literatura, tinha algum desejo, algum anseio de aprendizagem, e faz parte, né, da nossa história.
E aí criou bagagem até para você hoje ser membro, né, e depois presidente também. Como é que foi esse processo, Eduardo, né, de você entrar como membro da Academia Joseense, né, e de Letras, e também depois agora como presidente? Como é que foi esse processo aí? Como é que eu fui parar lá, né? Como é que foi? Como é que você... Tanta pessoa, mas Não, de alta patente, São José, como você vai parar lá, né? assim. Então, eu entrei em 2017, 2018, teve um edital, e na época eu li o edital e me candidatei, e só que na época não era exigido o livro publicado. Então, eu entrei nesse viés de agente cultural. Como eu fazia entrevistas e participava de saraus e participava de outras frentes. E já tinha o blog. Então ali eu já tinha um portfólio de entrevistas, de textos, que isso me deu a possibilidade de entrar. Sim, foi por meio de um edital, então. Foi um edital, Hoje também ainda funciona assim, quando a gente pensa em novos entrantes, a gente abre um edital, torna isso público, e aí faz o processo seletivo. Você não começou já nessa posição de presidente, isso foi uma coisa que veio depois, então. Aí quando a gente entra, a gente tem o patrono, né, no meu caso, a minha cadeira é número 8, o patrono é Hilda Hilst. E aí, como todo trabalho em grupo, a gente traz ali as ideias e vai participando, né, dos eventos, das feiras, e buscando os espaços. E aí na chapa anterior, o Fabrício Correia foi o presidente, eu já estava como diretor. Aí agora eu acabei tendo essa subida. Aí eu tenho uma diretora que trabalha comigo, a Val Saab, né, diretora cultural. Então não é assim, é um trabalho bem difícil, assim, bem complicado. Sim. Porque não tem incentivo financeiro, né? É um trabalho voluntário. Mas muita gente legal envolvida, né? Inclusive, quero aproveitar esses nomes aqui. Sim. Tanto o Fabrício Correia quanto a Val. Um beijo para cada um de vocês dois. São incríveis. A Val que é teacher. Nossa teacher de inglês aqui em São José. Bom, pessoal, esse papo ainda vai render muito. A gente ainda quer entender, né? Como é que funciona, de fato, a Academia Joseense de Letras. Mas agora a gente vai ter que fazer uma pausa bem rapidinho. Isso mesmo. Ó, na volta, depois do intervalo, tem o quadro Tem na Biblioteca, com uma dica para você renovar aí, ó, sua estante de livros. Então, ó, você segura aí que a gente já volta rapidinho com Conexão Cultura. Estamos de volta e agora tem o quadro Tem na Biblioteca, com uma dica literária que você vai curtir. Com certeza. Você sabia que São José dos Campos tem uma das bibliotecas mais importantes do interior de São Paulo todinho? A Biblioteca Pública Municipal Cassiano Ricardo tem um acervo de mais de 70 mil itens disponíveis para empréstimo, minha gente. Caramba, que legal. Ó. Foi um decreto aí de 1973 que aprovou o regulamento para o funcionamento do espaço. Dentre outras regras, ficou determinado que qualquer pessoa pode utilizar os serviços da biblioteca e que os leitores têm livre acesso às estantes para pesquisas no local ou para retirada das obras desejadas no sistema de empréstimo. Para isso, os interessados devem estar devidamente inscritos mediante preenchimento prévio de ficha de matrícula, hein? Atenção. Isso aí, ó. Bom, agora vamos então conferir a dica de hoje no Tem na Biblioteca. Quando foi a última vez que você se deparou com um mundo totalmente novo, diferente do seu, e que diante desse desconhecido ficou encantado ali com o que estava vendo à sua volta? Pela correria que a gente vive hoje, eu imagino que isso já não aconteça mais com tanta frequência, né? Pois é justamente esse sentimento que 20 mil léguas submarinas traz. E olha só, esse livro tem na biblioteca. E tem aqui na biblioteca Jansen Filho, que pelo nome Jansen poderia até ser um personagem dessa história. Um cientista holandês ou um marinheiro de algum lugar da Europa, por exemplo. Mas não, ela fica bem aqui no Campo dos Alemães, na rua Mário Antônio Abrantes da Fonseca, número 410. Você gosta de mistério? Então olha só, na história desse livro,
o mundo inteiro está preocupado porque aparentemente tem um monstro gigante atacando todos os navios. Aí o que acontece? As autoridades montam uma expedição para tentar entender o que de fato está acontecendo e, claro, caçar essa tal criatura. Mas a partir daí é tudo spoiler. Você, leitor, acompanha esse trabalho a partir da perspectiva de Aronnax, um biólogo marinho francês. Ele é aquela figura do cientista curioso e racional que busca entender o desconhecido por meio da ciência e também da observação. Só que ele acaba diante de um mergulho no mundo das maravilhas submarinas. Fauna, geografia e muitas outras coisas. O livro foi escrito pelo Júlio Verne e a primeira publicação dele foi ainda no século XIX, em 1869. Ele gostava muito de misturar informações científicas com o romance, a história que ele estava contando em si. Por isso, os críticos literários muitas vezes atribuem a ele a criação da ficção científica. A obra já foi adaptada para o cinema algumas vezes. Teve filme na década de 50, animação na década de 80, e são ótimas aventuras. Mas o que você só encontra nas páginas do livro é a ideia de que o mundo é muito maior do que as nossas perspectivas e certezas, e que observar esse desconhecido com curiosidade e espírito crítico é talvez o primeiro passo para entender melhor a nós mesmos e também o mundo que nos cerca. E a gente segue aqui com o nosso convidado especial de hoje, que é o escritor e presidente da Academia Joseense de Letras, Eduardo Caetano. Eduardo, eu queria que você contasse um pouquinho, né, quais são os trabalhos que hoje a Academia, né, Joseense de São José, a Joseense de Letras, faz aqui na cidade, né, de São José, para o pessoal entender um pouquinho, né, às vezes não tem conhecimento. A gente já existe desde os anos 80, né, a Academia? Existe desde 1980. Então, aí, até 86 ela tinha alguma atividade, depois ela fica por 24 anos sem atividade, retorna em 2010. E desde então a gente tem trabalhado bastante. No último período, a gente tem o clube de leitura que acontece na segunda quinta-feira do mês, lá na Literacia, da Ana Lu, não sei se vocês a conhecem, mas a Ana Lu foi a criadora da Flim, tem toda uma história em São José. Desculpa. E também a gente está participando, está uma parceria forte com a Fundação Cultural com a São Ricardo. Nós faremos hoje, inclusive, a primeira assembleia no Museu de Arte Sacra, porque as nossas reuniões acontecem na Biblioteca Cassiano Ricardo, mas como está em obra, a gente vai para o Museu de Arte Sacra e participa de feiras, de livros, visita nas escolas, esse tipo de coisa. Isso é bem legal, né? A Sim. gente vê que é uma entidade que está atuante na cidade, até porque teve esse hiato, né? Sim. O que representou esse tempo parado? De que maneira a gente saiu perdendo? Porque, de fato, é um bom tempo sem atividade, né? Num período que a cidade vinha crescendo muito, a parte literária acabou que ficou um pouco escondida. Então, e hoje, as pessoas não sabem nem que existe a Academia de São José. E é isso que, o resultado é esse, né? Mas como é que as pessoas conseguem mais informações? Por exemplo, alguém de repente está aqui acompanhando o Conexão Cultura hoje, descobriu que existe a academia, que ela está em atividade na cidade, de repente até escreve, né? Exato. Sonha, de repente, também ocupar uma cadeira, de repente, um dia. Como é que é esse processo para fazer parte? A gente tem o Instagram, então a gente divulga nossas atividades todas no Instagram. E a gente sempre está no Vicentino Aranha, por exemplo. Então, na sexta-feira a gente nós participaremos de um sarau no Vicentino Aranha. Está tendo uma exposição de artes, nós faremos um trabalho em conjunto com eles. E eu acho que o Instagram, a mídia é mais... ou o WhatsApp, enfim. Sim. Mas tem algumas assembleias que são abertas ao público também. Aí existe o chamamento público para isso, convite aberto ao público. E para ser membro, qual que é o caminho? Então, ser membro, no momento a gente não tem edital aberto, né? Aquela história lá do edital. Entraram agora 6 novos acadêmicos. Ao todo são quantos na Ao todo são academia? 27. 27. Nossa, bastante gente, né? Sim, sim. 27 efetivos e 6 honorários. Então, no momento a gente não tem essas oportunidades, né?
mas eu não sei dizer quando nós teremos, mas é tudo via edital. Mas não tem um período, assim, a cada 2 anos, não tem esse período. Sim. Porque agora entraram esses 6 novos acadêmicos e a gente precisa reestruturar e criar. O meu grande objetivo é criar um corpo, assim, que a gente faça atividade uma vez por semana. Então, o mês todo com atividade para realmente tornar conhecida a academia. Isso é muito legal. Enquanto não consegue fazer parte, pode fazer o quê? Ler esse tanto de livro. Com certeza. Ele tem 2, mas os outros membros também têm outros livros. Mas tem escritor lá que tem 17 livros. Tá vendo? Tem livro aí, ó. Exatamente. E até contando do livro mesmo, Provocações, né, que é uma inspiração até com a Bujanra, né, com o programa de entrevistas que tinha na TV Cultura, né, que hoje lindamente quem continua é o Marcelo Taz, né, com Provoca. Isso. E você entrevistou pessoas importantes, né? Você fez esse trabalho que a gente está fazendo aqui também, né, Eduardo, de entrevista. Como foi para você? O que te trouxe, né, de benefícios aí na sua vida? Então, eu saí da minha casinha, assim, né, Fernanda? Eu sempre fui muito tímido. Não sei se você vai lembrar da época do Canarinho, mas sempre fui uma criança assim, até hoje eu fico vermelho, eu fico com vergonha, mas sempre fui uma criança muito gaga, assim, muito tímida mesmo, assim. Eu até brinco que os meus irmãos não podem ver um palco, um microfone, que eles estão lá. Se eu pudesse, eu falava aqui atrás sabe, escondido. Mas, então, serviu muito como um laboratório para mim. Mas por uma inquietude, assim, no sentido de aprender, divulgar. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem de Conexão Cultura, por exemplo, esse trabalho de trazer o que a gente tem de bom, é muito relevante. Foi nesse sentido que eu fiz essas entrevistas. Bom demais. Muito entrevistas bom. Que foram tão valiosas a ponto de se tornar um livro, né? Então, de fato, vale a pena serem lidas. Exatamente. Bom, pessoal, esse papo tá muito interessante, mas a gente segue para mais um intervalo, só que, ó, rapidinho, tá? Isso mesmo. No próximo bloco tem Sessão Pipoca, com um filme que vai te causar fortes emoções. Conexão Cultura volta já. Já voltamos com Conexão Cultura. E aí, preparado para uma boa sessão pipoca? Eu tô preparadíssimo. A sugestão de filme hoje é Holland, que é estrelado por ninguém menos que Nicole Kidman, minha gente. Uma atriz incrível. Opa, muito, muito, muito. E quem é incrível também, quem vai trazer todos esses detalhes, Dani Rivas, é com você. E aí, minha gente, vocês estão bem? Minha dica de hoje é um filme fresquinho, lançado em 2025 mesmo, Holland. Every day, I get to wake up in the best place on earth, Holland, Michigan. Hi, Mrs. Vanderbilt. Good morning. I look around myself and it feels like a dream. Yoo-hoo. Hey, Nance. It's just perfect. Please tell me Harry's gonna dance in Tulip Time this year. Didn't Pastor Bob say the dancing was the devil? Not Dutch dancing, silly. Just all the other kinds. Neste longa, acompanhamos a Nancy, interpretada pela Nicole Kidman, que é uma professora e dona de casa que aparentemente tem ali uma vida perfeita, impecável. Ela é casada com Fred, um médico oftalmologista, e tem um filho com ele. A família é bastante conservadora e vive na pequena e pacata cidade de Holland, cercado por tulipas, e essa cidade tem raízes holandesas muito fortes. It may seem like we have everything all together, but right under the surface, it's like we're being strangled. So I got some bad news, Nance. We gotta go to Greenville. Just a one night, though. Everything okay at home? Hey, hon, we're back. You know, it's important to me, Nancy, that you feel safe here. Tudo começa a mudar quando a Nancy começa a desconfiar das viagens do marido. A princípio, ela acha que o Fred está tendo um caso e, para investigar essa situação, ela conta com a ajuda de seu colega, o professor Dave. Here's the best part. Because you get to make up a story and control everything.
Like directing her own film, but better. This is weird. God, I love good mysteries. Sometimes in life, you just gotta follow the clues wherever they take you. É um suspense psicológico, não é um filme totalmente linear, portanto, prestem ali atenção aos detalhes. É um longa que tem uma boa premissa. Ao longo da história, eu acho que se perdeu um pouquinho. Poderia ter sido um baita de um filme. No entanto, entretém, viu, pessoal? Por isso, vale a pena ali pegar um fim de semana para assistir. E um outro ponto que conta muito para mim na hora de escolher um filme é o elenco. Eu, neste caso, assisti pela Nicole Kidman, que dispensa comentários, né? Ela é maravilhosa. E também pelo Gael Garcia Bernal, que é um ator mexicano muito bom e que eu gosto bastante. Sou fã dos dois. É isso, assistam, vale a pena, gente. E semana que vem eu tô de volta com mais dicas aqui no Sessão Pipoca. Até! E a gente volta a conversar então com o nosso convidado hoje, o escritor e presidente da Academia Josense de Letras, Eduardo Caetano. Eduardo, a gente está chegando ao fim do Conexão Cultura, mas eu quero que você fale dos planos seguintes, que o programa vai acabar, mas a tua carreira aí na literatura ainda tem muitos passos pela frente. Eu só estou começando. O meu plano é eu preciso lançar esse segundo livro, né, o Jubileu de 50 anos da Paróquia, Santa Rita de Cássia. Não tem data definida ainda, mas era maio, passou para junho, mas até o final do ano. Mas faz parte do processo, a arte não pode ser acelerada desse faz jeito, parte do tem processo. que ser no momento dela. Eu tenho aprendido isso, calma que vai estar tudo certo, calma que... Até porque você não se dedica só à literatura, né? Então, você tem... então minha vida é um pouco complicada, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, aí trabalho, né, com aviação, estou fazendo mestrado na Unifateia, Lorena, então e tem Academia de Letras. Tá tem bom. tempo de escrever livro ainda. Exato. E quem sabe até voltar a entrevistar outras pessoas, né? Que foram nomes muito legais aí que você entrevistou até agora. Eu cheguei a entrevistar o Mário Sérgio Cortella, o Derico, né, o Fernando Anitelli, do Teatro Mágico. Então eu cheguei a... Tem um próximo desejo de entrevistar alguém e lançar um livro sobre algum tema específico? Pô, se eu pudesse entrevistar vocês... Assim, você vai ser chamado para voltar, não precisa puxar nosso prato, não. Demais. E o livro? Tem algo aí em mente já? Próximo? O próximo? Então, porque esse aqui não é das entrevistas, que são as crônicas, né? Eu faço algumas homenagens, mas eu vou escrever sobre as 50 entrevistas. Ótimo. E tem um sobre o Teatro Mágico que eu quero lançar também. Quem sabe vai ser a oportunidade dele trazer mais entrevistas até lá. Ainda não tem data, ele falou, né? Então, data. De repente vai dar tempo dele coletar mais depoimentos, novas entrevistas. Isso. Mas agora falando sério, eu e a Fernanda não vale. Alguém que você queria botar nesse livro aí? Pergunta capciosa, hein? Eu não sei. Não precisa se comprometer, não. Só lançar um nome. Não vai dizer. Sabe por quê, Thiago? Não quer se comprometer, Eu não quero, não, porque eu já estou chegando a lugares que eu não imaginava, por esse trabalho todo. Que bom. É sério. Quando eu via vocês assim, eu falei, eu preciso fazer uma coisa diferente para eu falar sobre a cultura de São José. Legal. E a Academia Josense de Letras está me possibilitando isso. É para isso, né? É para enaltecer a nossa cultura de fato. Eduardo Caetano, obrigado pela sua participação. Que bom ter você aqui no programa. Muito emocionante, muito legal. Uma honra te rever, viu? De verdade, Eduardo. Sucesso, viu? Mais sucesso aí para o lançamento do livro, da paróquia também e na carreira aí da academia, viu? Parabéns pela presidência, tá bom? Excelente. Muito obrigado. Até a próxima. E assim, minha gente, a gente chega ao fim de mais um Conexão Cultura. Vai cantar, Canarinha? Não, vou cantar. Poxa vida, tava todo mundo esperando desde o primeiro bloco. Um versinho, não vai cantar, não né? Não vou cantar, não lembro, Thiago. Tudo bem, vocês viram que eu tentei. Perdão. Agora, se você não se incomodar de assistir sem a Fernanda cantando, você pode rever esse e outros programas na internet, no canal youtube.com/tvcâmara_sjc. E claro, acompanhe também a gente nas redes sociais, viu? Para não perder nenhuma dica de cultura, arte, literatura, tá? O perfil é o mesmo endereço, tá? @tvcâmara_sjc. Até a próxima, pessoal. Tchau. Canta, vai. Não, canta.